Graça e paz, queridos, uma boa noite. Passando já aqui, horário que a gente já reservou para a gente estar dando início a essa live. Tenho certeza que Deus ele vai tocar no seu coração, vai ministrar ao seu coração, amém? Queria já iniciar essa live orando ao Senhor, queria que você orasse comigo, amém? Da onde você estiver, feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar por esse momento, por essas terças-feiras que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, com alguns irmãos, Senhor, que tenha disponibilidade em assistir. Meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor abençoe essa vida que está assistindo agora no ao vivo, ou que está, Senhor, meu Deus e meu Pai, assistindo a uma gravação, seja aqui no Facebook, seja no YouTube, que também vamos disponibilizar, ou seja, também, Pai, no Spotify. Que o Senhor fale a cada um de nós, que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Então vamos lá. Tema da nossa live de hoje. Essa live, o ao vivo acontece aqui no Facebook. Depois eu disponibilizo ela no YouTube e também no Spotify. Depois eu passo o link aí para vocês também, você pode também escutar essa e outras lives, inclusive lá no Spotify e no YouTube também. A gente tem uma série de reflexões falando sobre o Salmo 23, verso por verso, tá? Incrível, você pode acompanhar lá. YouTube, Rodrigo Melo, e no Spotify também, Pastor Rodrigo Melo, lá você vai conseguir ouvir, amém? Vamos lá para a palavra de hoje? A palavra de hoje se encontra Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim: Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Versículo 16 diz: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Que interessante, né, queridos? Tema dessa live de hoje: Jesus, a oração e as multidões. A gente acompanhando o ministério de Jesus, a oração foi uma prática recorrente no ministério de Jesus. A gente vai ver que Jesus ele não esperava sobrar um tempo para orar. Não era assim que acontecia. A oração fazia parte da agenda de Jesus. A oração era uma prática prioritária na vida de Jesus. Só isso já nos ensina muita coisa. Porque, infelizmente, a maioria de nós espera sobrar um tempo para a gente orar. Quantos dizem assim: eu não oro por falta de tempo? Não existe isso. A oração, assim como na vida de Jesus, ela precisa ser recorrente, a gente vai falar sobre isso, e precisa ser uma prática diária. Eu preciso fazer todos os dias. Não existe cristianismo, não existe vida cristã sem ter uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. E assim como nós, que somos cristãos, somos filhos de Deus, nós também precisamos ter uma vida de oração. E aí já vai uma frase para você, tá? Guarda essa frase no seu coração, amém? Estar com a multidão, guarde isso aqui. Estar com a multidão é importante, mas estar com o Pai é prioridade. O texto está me dizendo que as multidões vinham procurar Jesus. Só que o texto também diz
que Jesus se retirava para lugares solitários para orar. O que isso me ensina? Isso me ensina que estar com a multidão é importante. Agora, estar com o Pai é prioridade. Eu não posso misturar e nem trocar as prioridades, nem trocar essa ordem. Fazer a obra é importante, mas estar com o Pai é prioridade. Dentro da dinâmica do texto e em poucos minutos, eu quero tirar algumas lições que eu aprendo aqui. A prática da oração na vida de Jesus. A multidão vem até ele, mas Jesus se retira para lugares solitários para orar. E ele está nos mostrando já isso. Estar com a multidão é importante. Estar com a multidão fala de estar em contato com a obra, o fazer a obra. Jesus curava. Os enfermos eram trazidos até eles para serem curados. Só que em determinado momento, Jesus deixava a multidão de lado para estar com o Pai. Jesus está nos ensinando aqui já algo interessante. Existia momentos, Jesus nos passa um senso de organização tão grande, um senso de prioridade tão grande, que em determinados momentos ele se afastava da multidão para estar com o Pai. Jesus deixava um pouco de lado a multidão para estar com o Pai. Hoje, infelizmente, muitos acham que estar com a multidão é o suficiente. Mas a gente vai acompanhar aqui o que Jesus nos ensina com isso. Priorizando o Pai em primeiro lugar, estar com o Pai em primeiro lugar, para que ele pudesse sempre estar com a multidão. O que a gente aprende aqui? Tá? A gente já começa a aprender alguma coisa. Porque o texto está me dizendo, as multidões procuravam a Jesus. Jesus procurava o Pai. Guarde isso aqui. Olha o segredo. As multidões vinham a Jesus, mas Jesus se retirava a lugares solitários para orar. Entenda também o que eu estou querendo te dizer. O problema não é estar com a multidão. O problema é querer estar com a multidão sem estar com o Pai. Eu vou repetir isso aqui. O problema não é estar com a multidão. O problema é querer a multidão sem o Pai. Você consegue entender? O problema é eu querer fazer a obra sem o Deus da obra. Talvez você diga, pastor, é possível? É. Tem gente que está fazendo para Deus, no automático, sem estar com Deus. Meu amigo Mateus, meu amigão, já profetizo, pastor Mateus, aleluia, lá da Monte Sinai Petrópolis, Deus abençoe, meu amigo. Olha o que Mateus está falando aqui. Permaneça na orientação de Deus, para não ser ferido. A oração fortifica o que te desconforta. Meu Deus, que forte. Aleluia, é isso aí. Então, o problema não é estar com a multidão. O problema é querer a multidão sem o Pai. E quanta gente que somente quer fazer a obra sem o contato com o Deus da obra. Não existe. Você não consegue permanecer fazendo a obra se você não estiver em contato com o Deus da obra. Você se lembra que Lucas capítulo 10, versículo 38, Jesus está na casa de Marta. Marta está atarefada com muitos afazeres. Talvez preparando algo para Jesus. Maria escolheu estar com Jesus, enquanto Marta, preocupada e atarefada em muitos afazeres. Aliás, Jesus estava ali. Ela chega para Jesus e diz, Jesus, será que não te importa em ver? Eu estou atarefada e minha irmã está aí sentada sem fazer nada.
Jesus vai dizer para ela: Marta, você está inquieta, você está ansiosa em muitos afazeres. Somente uma coisa é necessária: Maria escolheu a boa parte. Jesus está dizendo: Marta, eu não quero que você, nesse momento, prepare algo para mim. Marta, eu quero que você esteja comigo. Porque existe um momento de fazer para Ele, de fazer por Ele, mas também existe o momento de estar com Ele. Grava isso aqui. Existe o momento de fazer para Ele, de fazer por Ele, mas também existe o momento de estar com Ele. Eu preciso saber separar isso na minha vida. Eu preciso saber que para eu continuar fazendo para Ele e por Ele, isso vai depender se também constantemente eu estou com Ele. Você consegue compreender? Meu amigo Lucas, graça e paz, muito bom ter você aqui, tá bom? Fica com a gente até o final. Deus abençoe sua vida, amém? Glória a Deus, é isso aí, amém. Obrigado, tá? Glória a Deus. Então, eu preciso saber na minha vida, no meu tempo, no meu dia, diferenciar. Existe um momento de fazer a obra, mas existe um momento de estar com Deus da obra. Uma outra frase para você guardar. O fazer a obra não substitui estar com o Deus da obra. São duas coisas diferentes. Eu posso estar fazendo a obra sem reservar um tempo para orar. Agora, estar com o Deus da obra e fazer a obra são duas coisas distintas. Eu preciso fazer as duas coisas. Em primeiro lugar, como Jesus, saber reservar um momento para estar em intimidade, para estar em contato com Deus da obra, para que, mediante a esse contato com o Deus da obra, o Deus da obra me use para fazer a obra em nome dele. Amém? Vamos seguir aqui? Então, quanto mais com o Pai eu estiver, mais forte eu estarei para estar com a multidão, mais preparado. Eu vou repetir isso aqui. Quanto mais em contato com o Pai, com Deus eu estiver em oração, mais preparado eu estarei para estar com a multidão. Estar em contato com o Pai me prepara para estar em contato com a multidão. Aí a gente vê, às vezes eu vejo assim, pessoas dizendo, eu queria ser usado como aquela pessoa é usada. Só que o segredo está que essa pessoa ela é usada por Deus. Eu sei que o ser usado não significa ser aprovado, mas eu estou falando ser usado e aprovado, tá? Você consegue me compreender? Mas aquela pessoa ela é usada de forma poderosa por Deus. Por quê? Porque no secreto ela está constantemente em oração com o Pai. Então esse é o segredo. Então vamos continuar. O que o texto ele vai nos ensinar? Eu tenho 3 coisas a falar rapidamente com vocês aqui. 3 coisas para falar rapidamente com vocês aqui. O que esse texto me ensina? Esse texto me ensina, em primeiro lugar, que o Pai na nossa vida é prioridade. O momento de intimidade, o momento de oração na nossa vida é prioridade. A gente precisa entender uma coisa, que o nosso primeiro chamado é para estar com o Pai. O meu primeiro chamado é para me relacionar com Ele. Quando Jesus me chama, Ele me chama primeiro para estar perto dEle, para caminhar com Ele, para estar em contato com Ele. É para isso que Jesus nos chama primeiro.
Minha irmã, beijo, Rê. Te amo. Então, meu primeiro contato é para estar com Ele. Caminhar com Ele. Estar sob a direção dEle e estar em contato. Nosso primeiro chamado é para estar com Ele. Então, estar com Ele vem antes de fazer algo para Ele. Se Ele não for prioridade na minha vida, para que eu faça algo por Ele, melhor dizendo, Ele precisa ser primeiro a prioridade na minha vida. Jesus mesmo vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Agora grave isso aqui. Um filho, um discípulo, alguém que foi chamado, consegue até viver sem multidão. Agora, um filho não consegue viver sem o pai. Meu Deus do céu, isso aqui é forte. Isso aqui, quando o Espírito Santo, sabe, eu estava preparando essa palavra, buscando em Deus aqui no meu secreto, que eu estava orando ainda agora. Aí o Espírito Santo falava comigo: você até consegue viver sem multidão. Você consegue até viver sem plateia. Você consegue até viver sem agenda. Agora, você só não consegue viver sem o Pai. Você não consegue viver sem o Pai. O Pai é prioridade. O que a gente precisa fazer ao acordar? A primeira coisa ao acordar, pegar no telefone? Não, é dizer: Senhor, muito obrigado por me acordar. Eu estou aqui em tua presença. Quando o Pai é prioridade, o que eu faço? Eu deixo as outras coisas de lado para estar com Ele. Eu deixo as outras coisas para trás para estar com Ele. Aleluia. Olha o que Mateus está colocando aqui. Prioridade com o Pai traz o relacionamento e fidelidade a uma vida de oração. É isso aí mesmo, meu amigo. É isso aqui mesmo. Aleluia. Então, eu consigo viver longe da multidão. Eu consigo viver no anonimato. Eu consigo viver sem agenda. Não tem problema nenhum. Agora, o problema está em querer a multidão, mas não querer o Pai, porque longe do Pai a gente não se sustenta. Longe do Pai não tem ministério. Longe do Pai não tem multidão, querido. Estar com o Pai é prioridade. Faça do seu momento de oração, da sua oração, a prioridade na sua vida. Jesus fazia isso. Isso era tão forte na vida de Jesus. Antes de escolher os discípulos, ele foi orar. No seu batismo, tem um texto que diz, eu me esqueci aqui a referência, o texto vai dizer, Jesus é batizado, ele ora, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, aí vem a voz: este é o meu filho amado, de quem me comprazo. Meu Deus! Jesus, quando ele multiplica pães e peixes, depois de multiplicar pães e peixes, a multidão vai querer forçá-lo a ser um rei. O rei que a multidão esperava, um rei militar, sabe, um rei como foi Davi, queriam forçá-lo a ser rei. Só que o texto vai dizer que Jesus despede a multidão e Jesus vai se retirar para orar, para estar sozinho para orar. Isso aqui mexe muito comigo. Jesus no seu pior momento, sabe? No momento de mais aflição, no momento de angústia, pior momento não, esquece essa palavra. Jesus no seu momento de aflição, no seu momento de angústia, sabe? No seu momento no Getsêmani, onde ele está com Pedro, Tiago e João, aí ele os convida a orar e Jesus vai estar ali orando. Jesus está orando no Getsêmani. Jesus na cruz orou. Meu Deus. Jesus na cruz orou. Jesus, que forte. Então, se a oração na vida de Jesus é prioridade, na minha e na sua vida precisa ser prioridade também.
Desde criança, sabe, eu nasci em berço evangélico, desde criança eu escuto, quanto mais oração, mais poder, quanto mais oração, mais próximo de Deus eu tô, quanto mais oração, mais fortalecido eu sou, quanto mais oração, mais dependente do Pai eu sou, quanto mais oração, mais parecido com Ele eu fico, quanto mais oração, mais de Deus eu tenho na minha vida. Você quer ter mais de Deus na sua vida? Ore mais. Quer ter mais unção? Ore mais. Quer que Deus te use mais? Então ore mais. Meu Deus. Vou passar para o outro ponto, em segundo lugar. O que esse texto me ensina? Jesus, ele está deixando um exemplo. Exemplo. Jesus está deixando um exemplo. Isso aqui é interessante, grave isso aqui. Jesus, ele não só ensinou sobre a oração. Jesus deu ensinamentos de oração. Mas quando Jesus se retirava a lugares solitários para orar, ele está deixando um exemplo na prática. Os discípulos não só ouviram o discurso sobre a oração, os discípulos viram que Jesus se retirava a lugares solitários para orar. Jesus ensinou o que viveu e viveu o que ensinou. E essa também deve ser a dinâmica na nossa vida. Não adianta eu querer ensinar sobre oração se eu não oro. Não adianta eu querer que os meus liderados, eu diga para eles, vocês devem orar, sem ter uma vida de oração. Ei, discurso e prática precisam andar lado a lado na vida de um cristão. O discurso e a prática precisam andar lado a lado. Se eu ensino sobre oração, a oração precisa ser uma verdade na nossa vida. O fariseu não. Jesus combatia os fariseus porque os fariseus ensinavam algo que eles nem viviam. Por isso que Jesus vai dizer, vocês são hipócritas. Quando eu tento ensinar algo com palavras que não é verdade nas minhas atitudes, eu sou um fariseu, eu sou hipócrita. Só que o que esse texto está me ensinando? Jesus está mostrando um exemplo. Jesus ensinava de que forma? Jesus ensinava falando, Jesus ensinava de forma oral e Jesus também ensinava na prática, com atitudes. E deixa eu falar uma coisa para você. A prática das nossas ações sempre vão falar mais alto do que as nossas mais belas palavras. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui corta muito para mim. A prática das minhas ações sempre vão falar mais alto do que as minhas maiores palavras, do que os meus maiores ensinamentos. Basta você, escute isso aqui, basta alguém saber que você fala uma coisa, mas vive outra completamente diferente, essa pessoa que te ouve fecha os ouvidos. Aleluia! Olha só o que Mateus está falando aqui. O lugar foi abalado por aqueles que oravam. Pedro e João, pressionados e aprisionados, intensifica a oração com liberdade. Diante da oração tudo é possível. Tem mais, Mateus. Escuta só isso aqui. Quando a gente vai para Atos, os discípulos aprenderam, porque tiveram um mestre que ensinava com excelência, que foi um exemplo. O mestre foi um exemplo de excelência, os discípulos aprenderam. Atos capítulo 1, Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo, mas esperem em Jerusalém. O texto vai dizer, quando Jesus ascende aos céus, o que Pedro vai dizer para os discípulos? Pedro vai dizer para outros apóstolos, vai dizer para o grupo também assim, vamos orar. E eles foram unânimes em oração, aguardando a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, oração. Eles estão no ambiente de oração. E enquanto estão no ambiente de oração, recebem o Espírito Santo. Aí vem o texto. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então tenha uma vida de oração. Atos capítulo 2, do 42 ao 46. Se eu não me engano, é esses versículos aí. Os crentes que foram batizados teve um acréscimo de quase 3.000 almas. E como é que eles viviam? Eles viviam na doutrina, viviam constante na doutrina dos apóstolos e na oração. Atos capítulo 2, oração. Atos capítulo 3, olha só como é que eles aprenderam. Aí a gente vai ver de novo a oração forte na vida dos discípulos. Atos capítulo 3,
Pedro e João subiam ao templo à hora nona, 3 horas da tarde. Para quê? Para orar. Aí, Atos capítulo 4, eles são presos, são açoitados, são humilhados. E aí o Sinédrio vai dizer para eles, ó, parem de pregar sobre Jesus, para de falar sobre esse nome, porque senão vocês vão ser presos, porque senão vocês vão ser mortos. Aí eles vão dizer para o Sinédrio, como é que a gente pode deixar de falar sobre aquilo que nós temos visto, sobre aquilo que nós temos vivenciado? O texto vai dizer que eles saem dali e vão para onde? Vão se juntar à igreja e vão orar. E aí, Mateus, naquilo que você falou, aleluia, e o lugar aonde eles oravam tremeu, porque quem é de oração, aleluia, o que acontece? Ele sempre vai estar no lugar de oração. Atos capítulo 5, olha só, o poder da oração, o que faz na vida de um homem de Deus? Eles aprenderam muito bem. Atos capítulo 5, olha só o que acontece. Ananias e Safira vão tentar enganar a liderança da igreja, só que, deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente que tenta enganar uma liderança de igreja, só que uma liderança carnal que não ora até consegue enganar. Agora, uma liderança que ora, Deus dá discernimento e revela. Pedro vai dizer, por que vocês tentaram enganar o Espírito Santo, mentiram ao Espírito Santo? Aleluia! Deus revelou uma falha de Ananias e Safira, o pecado de Ananias e Safira. Por quê? Quem ora, Deus revela. Atos capítulo 6. Tem um problema e, de novo, vai ser resolvido em meio à oração. Interessante. A igreja está crescendo, a igreja está desenvolvendo, a igreja está fluindo, o número de discípulos está aumentando. Então, Atos capítulo 6, vai surgir um problema. Qual o problema que surge em Atos capítulo 6? As viúvas de fala grega, elas estão sendo desassistidas, sabe? Porque os apóstolos ali, eles pregavam, eles oravam, cuidavam da igreja e cuidavam e também da assistência aos santos. Só que as viúvas judias, elas eram assistidas. As viúvas de fala grega, as viúvas helenistas, elas estavam sendo desassistidas, porque eles não estavam conseguindo dar conta de tanta gente, sabe? Que estava de tanto discípulo, de tanta gente. Então esse problema vai chegar até os apóstolos. Isso é interessante. Por quê? E qual é para a gente finalizar aqui, o que acontece? Em meio à oração, vem a ideia, vamos levantar homens que sejam cheios do Espírito Santo, para que possam cuidar desse ministério, para que possam cuidar da mesa. Não é bom que abandonemos o ministério da palavra e da oração para servir a mesa. Vamos levantar homens que sejam capazes, cheios de Deus, cheios de fé, para que possam cuidar da mesa. O que acontece? Homens são levantados para cuidar da mesa. Então, o problema é solucionado. Agora, nós estamos vendo num ambiente onde tem oração, pode surgir problema, mas no ambiente onde tem oração, o problema que surgiu não permanece. Isso aqui é forte. Eles aprenderam e eles viveram a oração, porque eles viram que Jesus ensinava e praticava a oração no seu ministério. Bença mãe, bença pai, amo vocês. A oração era prática. Jesus ensinou e os discípulos aprenderam e colocaram em prática. Então, as pessoas, não é que a gente vai mostrar uma espiritualidade, mas eu só posso ensinar a oração se a oração for prática na minha vida. Aí a minha pergunta para você é, que tipo de exemplo você é? Você é o tipo de exemplo que ensina, mas não vive, ou ensina aquilo que vive? Isso aqui é interessante. Vamos para o último lugar, para a gente terminar aqui? O que esse texto me mostra? O que eu aprendo com esse texto? Jesus nos mostra que a oração precisa ser constante. Vou pegar a Bíblia aqui. O texto diz: Jesus retirava-se. Ele
porém, versículo 16, se retirava. Isso aqui, sabe o que isso aqui me indica? Que a oração era constante na vida de Jesus. Jesus me ensina, Jesus nos mostra que a oração precisa ser constante na nossa vida. Aí vem a pergunta: por que oramos? Por quê? Porque sem oração, o crente morre, o crente se esfria. Porque oramos? Porque amamos o Pai, amamos estar em contato com o Pai. Oração é falar com Deus. Oração é um momento mais íntimo que eu tenho de Deus. Porque eu oro? Porque eu amo estar na presença do Pai. Porque eu amo estar em contato com o Pai. Então, se a oração é constante na minha vida, eu estou mostrando para Deus que eu amo estar na presença dEle. Quando eu oro, eu mantenho sobre mim, eu mantenho aberta a minha conexão com Deus. Quando a oração é constante na minha vida, os céus estão abertos, os céus se abrem sobre mim. Você quer viver um tempo de céus abertos? Ore. Olha o que nosso amigo Mateus está dizendo aqui. A oração motiva tanto que quando Estevão é apedrejado, ele não grita por dor. Isso aqui, eu vou gravar isso aqui, hein? Ó, vou usar isso aqui na pregação, hein? Mas vê os céus abertos. Por mais dor que você possa estar sentindo, a oração é o antídoto. Meu Deus, Jesus, eu gravei isso aqui, já botei no meu esboço. Meu Deus, é forte. Aleluia. Que forte. Oração é o antídoto. Glória a Deus. Então, sem oração, se a oração não for constante, eu fecho a conexão com os céus. Você quer viver céus abertos? Como Mateus está dizendo aqui? Então ora. A oração faz os céus se abrirem sobre mim. A oração me mantém em contato com Ele. A oração, tem uma frase, eu não sei se é do Spurgeon, que diz, eu não sei se é do Billy Graham, que vai dizer assim: haverá sempre uns céus abertos diante de uns joelhos que se dobram num quarto de oração. Haverá sempre uns céus abertos diante de joelhos que se dobram no secreto. Grave isso aqui no seu coração. Os céus se abrem. Por que, como Mateus está dizendo aqui, no momento de dor, Estevão ora e vê céus abertos? Por quê? Porque Estevão é alguém de oração. Por que o texto vai dizer que Estevão era cheio do Espírito Santo? Porque Estevão era de oração. Por que o Espírito Santo realizava sinais e maravilhas através da vida de Estevão? Porque Estevão era alguém de oração. Aleluia. Sem oração, eu me torno refém dos métodos. Com oração, eu me torno dependente de Deus. Aí por que tem muita gente que, diante do seu ministério, ele sempre utiliza métodos humanos? Por quê? Porque não tem oração. O crente carnal não ora. O espiritual ora. Então, quanto mais carnal eu for, mais métodos carnais eu vou usar diante das multidões. Agora, quanto mais espiritual eu for, aleluia, mais dependente de Deus eu me torno. Então, assim,
Quem mais ora não está refém dos métodos. Ele não vai com o que está na moda, não. Quem ora é dependente de Deus. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Quem sempre ora, ele depende dos céus para agir, depende dos céus para falar. Quem ora, ele não fica refém de falar aquilo que as pessoas vão querer ouvir, não. Quem ora, fala aquilo que Deus ordena. Olha o que minha mãe aqui, a pastora Célia, está dizendo. A ausência de oração nos deixa vulneráveis. Isso é uma verdade. A ausência de oração nos deixa vulneráveis. A ausência de oração nos deixa fraco. Quando a oração não é constante, a gente percebe na vida de um crente. Uma hora ele está bem, uma hora ele está mal, uma hora ele quer fazer a obra, uma hora ele não quer. Uma hora ele está animado, outra hora ele quer abandonar tudo. Isso é fruto de alguém que não ora. Tem gente que só ora na igreja. Tem gente que só ora quando tudo está mal, ele quer que as coisas fiquem bem e ele ora. Então, assim, a oração precisa ser constante. Tem gente que já não consegue ter forças para orar no dia mal. É porque grave isso aqui. Glória a Deus. Aleluia. Paz, meu mano Samuel baterista. Glória a Deus. A constância da oração nos meus melhores dias vão me trazer forças para orar quando tudo estiver mal. Por que você vê alguém no seu pior momento, ele tem força para orar? Ele é alguém que não abandona chamado, não abandona família, ele não abandona ministério. Por quê? Porque a oração é constante na vida dele. Eu quero terminar essa live aqui fazendo esse convite para você, desafiando a você ter uma vida de oração. Aqui na nossa igreja a gente está em 31 dias de oração e como a oração faz a diferença. Como a oração na vida de um crente faz a diferença. A oração nos torna mais sensíveis àquilo que Deus quer fazer. Atos 16, Paulo, ele é impedido de pregar onde ele quer ir. Só que o Espírito Santo queria direcionar ele para outro lugar e ele vai entender que após a visão que ele tem de um homem chamando, passa a Macedônia e vem nos ajudar, ele vai entender que o Espírito Santo tinha outros planos para ele. Quem é que tem essa sensibilidade? É quem ora. Atos 16, aleluia, um espírito maligno que entrava no corpo de uma jovem e fazia ela adivinhar as coisas. E toda vez que Paulo, Lucas, Silas, Timóteo, eles passavam por ela gritava, lá vai o santo homem de Deus. Só que Paulo vai perceber que não era uma simples jovem que estava falando ali, era demônio. Só que como é que Paulo tem essa percepção? Paulo tem o discernimento porque Paulo orava, o texto vai dizer, e quando estávamos a caminho da oração, isso é interessante, porque quando a oração ela é recorrente na minha vida, quando a prática da oração é recorrente, é constante, eu tenho discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Era um demônio que falava a verdade, Paulo identificou. É alguém que falava a verdade, mas não vive na verdade. Então, quem é de oração vai saber, não vai ser enganado, não vai ser ludibriado. Quem é de oração tem discernimento. Quem é de oração é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quem é de oração vive experiências com Deus. Atos 16. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, os demais presos escutavam, e perto da meia-noite oravam e cantavam, e sobreveio um terremoto, os alicerces se abalaram, e foi algo tão de Deus, que até um carcereiro que guardava o cálice, se converteu. Porque quem é de oração tem experiências com Deus. Então eu creio que esse tempo, eu quero te desafiar
a orar mais. Nunca vai haver um limite. Sabe, nunca vai chegar aquele momento, não, eu já orei bastante, não. Quanto mais oração, melhor. Quanto mais oração, mais de Deus eu tenho na minha vida. É isso que eu quero desafiar você, e eu quero agora orar com você. Aonde você estiver. Quer ser mais usado? Ore mais. Quer ter mais de Deus? Ore mais. Nunca vai haver um limite de oração na nossa vida. Sabe, eu tinha um avô, e hoje eu estava no ônibus. Incrível que eu estava conversando com uma pessoa, aí outras pessoas estavam escutando que a gente estava conversando sobre o Bispo Luiz. As pessoas falavam, Bispo Luiz, a metade do ônibus falou de como o Bispo Luiz era usado, de como o pastor Luiz era usado e foi usado para a vida delas, e que o que aconteceu na vida delas foi através do que Deus fazia na vida do Bispo Luiz, no gabinete, sabe, na nossa matriz. A metade do ônibus estava falando dele, e eu fiquei assim maravilhado. Aí o Espírito Santo veio ministrando ao meu coração, falava assim, isso é porque ele era alguém de oração. Aleluia. O que aconteceu na vida dele pode acontecer na minha, eu posso ser usado da mesma forma em que ele foi usado, e até mais. O Espírito Santo falava comigo, basta você orar. O segredo está na oração. O segredo não está nos métodos humanos. O segredo não está nas fórmulas humanas. O segredo está na oração. A gente precisa fazer mais. Mateus 6. Jesus disse, se você quer falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que te vê em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu sei que é Jesus ali, as multidões vinham porque é Jesus. Mas eu quero dizer uma última coisa para você. Aleluia. Eu quero dizer uma última coisa para você. Para a gente encerrar. O sucesso diante da multidão, o sucesso diante das multidões, dependerá da constância em estar diante do Pai em oração. Eu vou repetir. O sucesso diante da multidão dependerá da constância em estar diante do Pai em oração. Olha o que o diácono Mateus colocou aqui. Ore até sua voz acabar, mas não pare quando os joelhos doerem. Meu Deus, glória a Deus. Eu quero orar com você. Feche teus olhos de onde você estiver. Que Deus possa ter tocado no teu coração. Amém. Que o Senhor possa ter que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Que esses comentários que o Mateus, sabe, fez aqui, sabe, que a pastora Célia fez aqui, que possa edificar a tua vida. Guarda isso, anota isso. É tempo de orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, vai dizer, orai sem cessar. Então, que Jesus nos ensina que oração precisa ser, estar com o Pai precisa ser prioridade. Jesus nos ensina através do exemplo. E Jesus nos mostra que a oração precisa ser constante. Essa live vai ficar aqui, essa live vai lá para o YouTube, essa live vai para o Spotify, que você possa reservar mais tempo para estar com o Pai. Tenho certeza, você não vai se arrepender. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por falar aos nossos corações, a cada um de nós. Obrigado por cada colocação, cada comentário que os teus filhos aqui fizeram, abrilhantaram ainda mais, Senhor, essa live. Senhor, obrigado, Pai, porque eu fui muito edificado. Eu sinto a tua presença aqui. Que o Senhor possa abençoar cada um e a cada dia. Que o teu Espírito Santo possa nos fazer enxergar a importância da oração. A importância da oração na vida do crente. Os benefícios de uma vida de oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, isso traz fortalecimento, isso traz amadurecimento, isso traz sensibilidade à tua voz, isso nos ajuda na tomada de decisões. A oração na vida do crente, Senhor, só traz benefícios, não traz nenhum malefício. Por isso, Pai, nos ajude, Senhor, a reservar um tempo, a termos um lugar secreto de oração. Meu Deus e meu Pai, porque quanto mais oração, mais o Senhor se revela a nós. Quanto mais oração, mais cheio do Espírito Santo vamos ser. Quanto mais oração, mais o Senhor vai nos usar para as multidões. E eu quero, Pai, te pedir que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor possa, Pai querido, abençoar a noite de sono, um dia amanhã de trabalho. Pai, muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, Deus abençoe. Minha irmã Maria Targino, minha irmã. Deus abençoe a vida da senhora. Foi um prazer estar com vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Tenha uma noite de sono abençoada. Próxima terça-feira, a gente vai estar aqui com mais um tema. Amém? A gente vai ver aí, a gente vai trazer algumas parcerias também para brilhantar mais aqui essa live, trazer mais conhecimento, trazer pessoas. Eu vou trazer aqui o Matheus. Matheus, eu vou marcar com você para a gente fazer essas lives aqui também, tá? Trazer também o Wesley também, vai ser benção. Vai ser benção, tá bom? Deus abençoe, um beijo. Beijo, mãe, benção. Deus abençoe. Meu amigo Matheus, tamo junto. Deus abençoe, galera. Graça e